Olá, eu quero trazer uma palavra para esses dias, talvez a mais falada, talvez a mais sentida depois da palavra coronavírus, sobre o medo. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: quando o medo dos outros coincide com os nossos, aí a gente apoia. Quando o medo do outro não coincide, mas faz um certo sentido, aí também a gente apoia. Mas quando o medo do outro não foge da minha compreensão, foge da razão, foge do meu entendimento, aí vira motivo de deboche. Mas segundo essa mesma pesquisa, diz que pelo menos dois medos a gente já nasce com ele, que é o medo do barulho e o medo de cair. E os outros são adquiridos de acordo com as situações, as circunstâncias. O fato é que não tem ninguém que possa dizer assim: eu não tenho medo nenhum. Uns fogem da nossa compreensão. A gente pode até dizer como que pode alguém ter medo de inseto, outros medo de barulho, outro medo de trovões, medo de alguma fobia, medo de filme de terror, de suspense. Então, todos têm um certo temor em alguma coisa. Mas tem também os medos que eles são benéficos, que é o que liga a sirene, que nos liga o start do que tem algo em perigo, alguma coisa para nos avisar que tem alguma coisa prestes a acontecer. É aquele que faz a gente ligar as luzes da nossa casa. Enfim, existem os medos que eles são também maléficos, que é aquele que se acaba se tornando uma doença se eles forem descontrolados. Os medos irracionais, aqueles que fogem do controle, que nos tornam acovardados, que nos faz suar frio, que causam tremores, e eles precisam ser controlados. E esses dias nós estamos com um certo medo. É o medo de tomar decisões, é o medo de errar, o medo de perder emprego, o medo de se contaminar. E esse medo de tomar decisões, ele é chamado de o medo da responsabilidade com consequências. Porque quanto mais importante for a decisão, maior tende-se o medo de errar. E esses dias nós estamos ouvindo pessoas que nem sempre têm o que dizer. Tem pessoas discutindo coisas tolas. E a Bíblia fala que, em certo momento, que o próprio Deus diz o seguinte: Moisés, o meu povo não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Não, é preciso a gente ter paciência com o fraco, mas nem tudo nós podemos ouvir, certo? Então, não é tempo de estar escutando todo mundo. Nesse momento, é tempo da gente se alinhar, se informar, mas com inteligência. Porque cada vez que a gente se associa a pensamentos errados, nós estamos nos associando às ideias erradas do inimigo. Compreende? Então, quanto maior é a decisão, mais o medo está sendo de errar, porque trata-se de decisões importantes. Estamos escutando coisas de todos os lados e isso nos faz entrar em momento de confusão. E foi preciso parar o funcionamento, foi preciso dar um start. Mas sempre que Deus quis recomeçar, Ele foi com o martelo. Ele quebrou para fazer tudo de novo. É tempo da gente aprender com os nossos erros. De preferência com o erro dos outros. É mais inteligente. Em Deuteronômio 7:28 fala assim: não alimente o medo. Não alimente o medo. Nós estamos consumindo
ideias errôneas. Nós estamos entrando no momento de pavor. Deuteronômio 7:21 diz assim: jamais fique aterrorizado diante dele, pois o teu Deus que habita em teu meio pode te socorrer. É um versículo para esses dias de aconselhamento vindo da parte de Deus. Não fique aterrorizado. A gente vê algumas passagens na Bíblia, segundo pesquisadores, dizem que tem 365 vezes a palavra não tenha medo. Mas nem todas elas, a palavra medo aparece como um benéfico. A primeira delas, a gente se vê na questão de Adão. Adão diz o seguinte, quando Deus aparece para ele: eu tive medo da tua presença. Porque Adão se encontrava naquele instante aterrorizado pelo pecado. E que quando a gente está vivendo esse momento, é natural que a gente tenha medo da presença de Deus. Porque vem aquela parte da justiça. E esse tempo é tempo da gente se preparar, da gente se reavaliar, fazer uma avaliação do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações, para ver aquilo que está agradando Deus, porque Ele diz que Ele se agrada daqueles que têm uma conduta e um caminho certo. E outro momento que a gente vê é Jacó, quando ele tem problemas com seu irmão, ele foge com medo. A gente viu o próprio Abraão, o pai da fé, um momento em que ele apresenta a sua esposa como sua irmã, porque teve medo pela sua própria segurança. A gente vê várias passagens de homens da Bíblia que tiveram uma conduta em relação ao medo errada. Nem todas elas foram vindo da parte de Deus, mas quando Deus se apresenta a nós é para dizer: não tenha medo, eu te encorajo, eu sou contigo. A parte do medo era em relação às atitudes erradas do homem. Então, nesses dias, nós precisamos andar na presença do Senhor. Ele tem sim um plano com tudo isso. E quando tudo isso passar, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nós seremos sim pessoas diferentes. Nós vamos estar extraindo o nosso melhor. Nós estamos vendo pessoas sendo solidárias, mais humanas, mais compartilhando o amor ao próximo, que o egoísmo, o individualismo, sabe, eles estão já saindo das nossas vidas. Nós estamos vendo cristãos, sabe, com comportamento esses dias em plenas, digamos assim, em atitudes até parecidas com o que os outras religiões, tipo muçulmanos, fazem, que eles oram 5 vezes ao dia, não importa onde eles estejam. Se é pública, quando dá aquele momento, eles param para colocar os joelhos no chão. Então agora, esses dias, nós estamos vendo pessoas com seus joelhos no chão publicamente. Nós estamos vendo rodando em redes nacionais. E é um avivamento chegando no nosso país, no mundo. Isso é global. E no Salmo 56:3 diz o seguinte: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Olha que coisa linda. Isso significa que todos nós somos atacados pelo medo. A diferença é o que vamos fazer quando esse sentimento chegar. Nós vamos entender que nós estamos acampados numa tenda segura. Nós precisamos saber que nós estamos refugiados nas asas, esconderijo seguro do querubim. Nós estamos sabendo que nós temos uma aliança com o Senhor, que Ele guarda os seus, que Ele vai sarar a nossa terra. Tudo isso nós precisamos tirar como lição para esses dias. Nós só não podemos alimentar o medo, nem deixar que o pânico,
que essa epidemia chegue a causar um pânico. E eu quero deixar como tema dessa mensagem que existe o antídoto para essa epidemia do medo. E ela se chama Jesus Cristo, o Deus que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. A nossa imunidade, ela está resguardada por aquele que nos amou, que nos escolheu. Ele tem sim um projeto de vida. Fique na paz, se refugie, tenha controle no seu emocional, vai dar tudo certo. Amém?